Tá ok. Então vamos, se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, senão vamos passar agora para um tópico novo, que é caracterizar melhor o comprimento integral da turbulência. Eu, inclusive, citei para vocês que a gente pode estimar o comprimento integral olhando para as dimensões do problema. Você pega escoamento, a esteira atrás de um ônibus. Bom, se eu acho um comprimento médio, pegando as 3 dimensões típicas do ônibus, isso me dá uma boa ideia do comprimento integral. A envergadura de uma aeronave também me dá uma boa ideia. Mas tem teoria para a gente avaliar este comprimento integral com base em resultados, em medidas, sejam elas materiais ou sejam informações resultantes de cálculos, de simulações. Então, a gente pode avaliar de forma mais representativa, do ponto de vista estatístico, essa grandeza. É isso que nós vamos fazer aqui. Ó. Então, veja que até o momento, nós utilizamos as chamadas correlações a um ponto. Chegamos até lá no tensor espectral a comentar sobre correlações em 2 pontos. Por exemplo, a intensidade da turbulência. U', U', V', V', médio, W', médio, são as intensidades nas 3 direções. Ou, generalizando, as componentes do tensor de Boussinesq-Reynolds. U', o J', médio. Observa que são calculadas no mesmo ponto, x. Correlação em um ponto. Então, essas grandezas são calculadas fazendo o produto entre as distribuições temporais de 2 ou mais variáveis, posteriormente fazendo a média temporal. E para o desenvolvimento dessa unidade do presente texto, da nossa apresentação, nós vamos também utilizar as chamadas correlações a 2 pontos. Correlações a 2 pontos. Então, a necessidade da correlação a 2 pontos se deve ao fato que a turbulência é dominada por estruturas turbulares incoerentes, ainda longo bastante para afetar diferentes regiões do escoamento. Elas vão sendo transportadas e vão afetando diferentes regiões, fazendo com que se torne difícil descrever a turbulência apenas com informações locais, ou seja, correlações em 2 pontos. Faz-se necessário descrever o que se passa em um ponto e estabelecer correlações com o que se passa na sua vizinhança. Mas envolve informações com correlações espaciais, envolvendo mais que um ponto. Então, nesse livro aqui, olha, de 67, Townsend, ele estabeleceu o seguinte: de forma diferente do que ocorre com o movimento molecular, o movimento que um fluido experimenta em regime turbulento afeta toda a vizinhança de um dado ponto, e não apenas o ponto em si. Você pega um ponto, a turbulência que está acontecendo nesse ponto vai influenciar toda a sua vizinhança. Naturalmente que quanto mais distante, menor é a influência. Então, segue aí uma distribuição gaussiana. Logo, uma descrição adequada não pode ser estabelecida apenas com informações médias associadas a um ponto isoladamente. Isso pode ser colocado dizendo que o escoamento turbulento é menos randômico e é mais organizado que o movimento molecular. Então, o movimento molecular é algo que se aproxima da isotropia, tá? Que é muito randômico. Para descrever um movimento turbulento, faz-se necessárias correlações a 2 ou mais pontos no interior do escoamento. Então, nós vamos ver um pouquinho disso, para que a gente possa aprender a calcular o comprimento integral.
Então, serão aqui consideradas correlações a dois pontos, comprimento característico, que pode ser deduzido com essa correlação. Consideram-se dois pontos no espaço, x e x mais r. Então, eu tenho lá um ponto x, é a posição dele. E aqui o outro ponto, r. Então, aqui é x mais r. X mais r. Então, esses são os dois pontos que serão correlacionados. Eu vou levantar a informação, por exemplo, o I' em x, e vou levantar a informação o J' em x mais r. E vou correlacionar os dois, fazendo o produto, fazendo as médias, enfim, buscar a correlação. Então, nós vamos definir aqui uma correlação em dois pontos de segunda ordem, RJ. RJ, função da posição x e da distância r entre os dois pontos. O I' x, o J' de x mais r, variando com o tempo. Onde o operador barra representa a média temporal. A distância entre os dois pontos correlacionados é representada pelo vetor r. Em particular, e a título de exemplo, a energia cinética turbulenta pode ser obtida pela soma dos elementos da diagonal principal desse tensor. A gente pode obter energia cinética turbulenta fazendo uma correlação em dois pontos. Dividido por 2, né? Normalmente, o que se faz para deduzir a energia cinética turbulenta é pegar o traço desse tensor, porém, fazendo R igual a zero. Ou seja, reduzindo a nossa correlação em dois pontos a uma correlação em um ponto. Aí a gente obtém a energia cinética turbulenta. Então, veja, que o que a gente quer dizer é o seguinte, que a correlação em um ponto pode ser obtida a partir da correlação em dois pontos, quando a gente faz o R tender a zero. Nós vamos obter a distribuição, função do R, e em R igual a zero a gente obtém a correlação em um ponto. Bom, vamos então definir aqui uma função f, tendo em vista a proposição de um modelo matemático para o comprimento integral. Então, observem, quem é a f? Vai ser o tensor correlação em dois pontos, dividido pelo seu máximo valor, que é quando a gente faz o R igual a zero. Então, eu normalizei o R, e observa que eu estou pegando o traço, tá? Não o traço, mas os elementos da diagonal. R e I. Estou definindo a F dessa forma. Definição. R em x mais R sobre o R e I em x e zero. Ou seja, se eu tenho aqui uma distribuição, aqui é o R, e aqui nós temos o R e I de x e R. Quando R é zero, eu estou aqui no valor máximo. Se eu pego o R aqui e divido por esse valor máximo, eu vou obter um valor menor do que 1. Então, essa função f é uma função que vai variar entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Bom, com essa correlação normalizada, pode-se definir o comprimento integral como sendo Li é a integral dessa f de 0 a infinito. Ou seja, vou pegar toda essa área de 0 até infinito. A variável de integração R é a norma do vetor R. Agora, vamos ver, o que eu acho que é mais interessante aqui é a interpretação gráfica desta definição. Comprimento integral para a turbulência. Vamos olhar na figura seguinte.
e vamos ver o seguinte. Vamos colocar a figura que fica mais fácil. Está aqui a figura. Então, eu tenho aqui a F e a definição do comprimento integral LI é a seguinte. Se eu pego esta área aqui, ó, essa distância é LI, e multiplico pela altura. Quem é a altura? É 1 vezes 1. Isto é igual à área embaixo da curva. A área embaixo da curva, que é a integral de 0 a infinito de f de x e r dr sem o vetor, é a norma. Então, essa, pessoal, é a definição do comprimento integral. A área do retângulo, que é dado pelo produto deste comprimento LI, vezes 1, é igual a essa integral. Essa, então, é a interpretação gráfica da definição do comprimento integral. Naturalmente, que se a gente faz a estatística de um escoamento, nós vamos ver que esse LI vai ser muito aproximado, né, pela dimensão característica do problema. Isso que é importante. Porém, essa é uma definição rigorosa em que toda a comunidade pode utilizar uma mesma base. Né? Uma mesma base. Porque eu posso pegar um corpo imerso, estimo o comprimento característico, e outro pega e estima diferente. Mas, com base nessa teoria aqui, todos vão fazer da mesma forma. Então, as coisas ficam comparáveis. Entenderam, então, como é que avalia o comprimento integral? Se eu tenho a correlação, fazendo as medidas e correlacionando, eu consigo, então, fazer essa integral e deduzir quem é o LI. Ok? Alguma dúvida? Bom, então, vamos agora conversar um pouco sobre um último comprimento característico, que é o chamado microcomprimento de Taylor. Microcomprimento de Taylor. Que é uma grandeza também utilizada. Né? Eu ministrei um curso, numa época, em uma empresa aí de motores, em São José dos Campos, e o pessoal trabalhava com modelagem de combustão. E nas correlações que eles usavam, essas correlações, via de regra, apareciam função do microcomprimento de Taylor. Então, isso não é uma grandeza que normalmente aparece na modelagem matemática da turbulência. Nós vamos ver por quê. Mas, quando levanta esses correlações, por alguma razão, às vezes optado, né, faz-se a opção por utilizar o microcomprimento característico de Taylor para levantar essas correlações. Então, é bom saber o que significa, quem é essa grandeza. Porque nós já falamos de grandezas características das grandes estruturas, já falamos das grandezas características de Kolmogorov, falamos de comprimento característico ou das grandezas características moleculares, relações entre todas elas. Falamos agora como avaliar o comprimento integral. Falta falar desse comprimento, né, de Taylor. Então, como é que a gente vai fazer isso? Com base, então, em trabalhos experimentais, para a turbulência estacionária, ou seja, temos equilíbrio, todos os momentos estatísticos são independentes do tempo, porque são estatísticos, são médios, já independem do tempo. Então, nós vamos definir o microcomprimento de Taylor baseando-se apenas na componente dita direção predominante do escoamento. Digamos que você tem escoamento dentro de um conduto. Então, você tem uma direção predominante do escoamento.
se ele é turbulento, vai ter, sim, partículas sendo transportadas na direção da parede para o centro, mas tem uma direção predominante, que é a direção axial do conduto. Ok? Escoamento atrás de uma aeronave, a direção predominante é a direção do movimento da aeronave. Bom, então, nós vamos definir aqui o R1 pegando a direção predominante. E esse R1 vai ser U', baseado em correlação de dois pontos. Tá aqui. Baseado na correlação de dois pontos. A U' de X e U' de X mais R. Normalizando essa correlação com a intensidade da turbulência na direção do escoamento, ou seja, eu pego o R1, que é U', dividido por ela mesma, só que fazendo R igual a zero. Então, ficou U' quadrado médio. Está faltando aqui uma operação média. Observe que isso aqui é o máximo disto. É similar ao que nós usamos para o comprimento integral. Vamos definir, então, essa função g, onde g, então, vai estar compreendida entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Agora, pessoal, nós vamos lançar aqui um conceito de uma parábola osculatória, P de R, relativa a essa função. O que é uma parábola osculatória? Nós vamos ver na figura, a qual tem duas propriedades. Quais são essas propriedades dessa parábola? Uma é que os pontos de máximo da função e da parábola são coincidentes, para que ela seja osculatória. A outra propriedade é que essa parábola cruze o eixo do x numa cota lambda, a qual é definida como o microcomprimento de Taylor. Com essas duas condições, a gente faz, então, a determinação da parábola P e define, então, o microcomprimento de Taylor estatisticamente. Então, vamos ver isso. Está aqui, olha. Isso aqui é a distribuição de G. Isso aqui é a parábola osculatória. É uma parábola que oscula G em zero. O que é oscular? Oscular é tocar. Os poetas usam essa palavra também. Oscular. Está tocando nesse ponto. Essa é a parábola P, que tem como tem duas propriedades. Ela oscula no ponto máximo de G, e onde ela cruza o eixo do X, ou eixo da variável independente, nós vamos definir essa distância como lambda. Ora, se eu tenho essa curva obtida de medidas experimentais ou de simulações computacionais, e como isso aqui é uma parábola, eu tenho informações sobre ela, eu conheço então este ponto, e onde cruza eu defino essa grandeza. Eu posso agora desenvolver os cálculos para expressar lambda, função de coisas conhecidas. Então, vamos fazer isso. Primeiro, é uma parábola. Então, P de R é AR mais BR mais C. AR2 mais BR mais C. Onde P de 0 é 1. Aqui, olha, o valor máximo de G é 1. P de 0 é 1, o que implica que C é igual a 1. P de lambda é 0 e P de menos lambda também é 0. O que nos fornece B igual a 0 e A igual a menos 1 sobre lambda ao quadrado. Então, P de R é 1 menos R sobre lambda ao quadrado. Essa é a parábola osculatória. Ela atende às condições impostas, tá? Ela oscula em 1 e ela cruza o eixo em lambda. Tudo bem? Bom, mas eu não sei
determinar ainda quem é essa parábola. Eu preciso expressar essa parábola função de G. Né? Porque G nós vamos medir, nós vamos obter. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma expansão em série de Taylor da função G. Então, G de x e R, vamos fazer uma expansão em torno de R igual a zero. Vai ser G de x e zero, mais dg de R em R igual a zero, R menos zero, e assim por diante. Série de Taylor. Observem que dg de R em R igual a zero, R igual a zero é o ponto de máximo da função G. Então, essa derivada aqui é zero. É zero. E nós vamos guardar a segunda derivada. Os demais termos, nós vamos desprezar. Então, a G de R pode ser escrita como sendo 1 mais R2 sobre 2, dg de R2 em R igual a zero. Isso é uma expansão de Taylor. Aqui está explicando, né, que a derivada é nula. Bom, pessoal, então, se eu pego essa expansão 1 mais R2 sobre 2, d2g de R2 em R igual a zero, isso vai ser aproximadamente 1 mais R2 sobre 2, que multiplica menos 2 sobre lambda ao quadrado. Por que disso? Vamos pegar a função da parábola osculatória em R igual a zero. Isso aqui, 1 mais é a expansão. Isso vai nos dar a estimativa. Observe que essa notação aqui, olha, é para dizer que nós fizemos a expansão em torno de R igual a zero. Então, isso vai nos dar a estimativa da função G usando a expansão de Taylor. Tá? E aqui nós usamos a parábola osculatória. Observe que menos 2 sobre o número ao quadrado é a derivada. É a derivada da função P. Porque a derivada da função P em R igual a zero é a mesma derivada da função G. E aí nós isolamos o lambda. E observa que agora nós temos o lambda desde que a gente conheça a função G. Mas a função G vem das medidas. Você faz medida, você faz cálculos. E a gente obtém a distribuição da função G, né? Fazendo correlação em 2 pontos. Tendo essa distribuição, então nós calculamos para aquele escoamento quem é o microcomprimento de Taylor. Ok, pessoal? Depois vocês vão dar mais uma lida aí no livro que tem mais detalhes e se tiver alguma dificuldade, a gente discute. Bom, tem também aqui referências onde a gente pode obter mais detalhes sobre essa teoria. Bom, pessoal, então, vamos também comentar um pouco aqui sobre a chamada hipótese de Taylor, dos deslocamentos no tempo e no espaço. Isso é interessante. Essa hipótese diz o seguinte: você pode avaliar o operador derivada temporal com o operador derivada advectiva. Isso tem unidade de 1 sobre tempo, e isso também tem unidade de 1 sobre tempo. U é uma velocidade característica de transporte. Então, dessa hipótese, nós estabelecemos a relação entre micrograndeza de Taylor, de tempo, e micrograndeza de comprimento de Taylor. Ou seja, lambda pode ser estimado como sendo U vezes um tempo característico de Taylor. U é a velocidade característica do escoamento turbulento. E T tal é o microtempo de Taylor. Para a turbulência homogênea isotrópica, nós estabelecemos
com base nessa análise de Taylor, que a taxa de decaimento da energia cinética turbulenta é dada por isso aqui, olha, é empirismo, tá? Escoamento, uma turbulência aproximadamente homogênea isotrópica, você levanta esse tipo de correlação empírica. dKdt é menos 10 μK sobre lambda ao quadrado, onde K é a energia cinética turbulenta. Então, numa turbulência homogênea isotrópica, a energia cinética turbulenta decai com o tempo, decai ao sinal menos, de acordo com essa relação, que depende da viscosidade. Quanto maior a viscosidade, maior o decaimento. Quanto maior a energia, maior é a taxa de decaimento. E quanto menor for o comprimento, o microcomprimento de Taylor, também maior será o decaimento. Isto é empírico, tá? Não tem como demonstrar isso, é obtido através de resultados experimentais. Porém, pessoal, o que é o dKdt? É a própria potência de transformação viscosa. A energia cinética de um escoamento decai porque está sendo transformada em energia térmica. Portanto, a gente chega à conclusão que o epsilon pode ser dado como sendo 10 μK sobre lambda ao quadrado. Para valores altos do número de Reynolds, nós vamos ter que o epsilon é também, pela teoria de Kolmogorov que nós vimos, K 3,5 sobre Li. Então, estou inserindo aqui agora o comprimento integral. Considerando ainda dados empíricos, nós vamos ter que o epsilon pode ser obtido como 0,09 K 3,5 sobre Li. De onde a gente tira, então, que o K vai ser epsilon Li sobre 0,09 elevado a 2/3. O comprimento característico de Kolmogorov é dado por Ni epsilon elevado a 1/4. Combinando essas equações precedentes, nós chegamos aqui, lambda sobre eta é 7Li sobre eta a 1/3. Ou seja, observem que Li sobre eta é aquela relação de comprimentos que nós já tínhamos deduzido. Né? Então, pela teoria que nós vimos, Li sobre eta é Reynolds a 1/4. De onde a gente tira, então, que lambda sobre eta é 7 Reynolds elevado a 1/2. Ou seja, lambda é o microcomprimento de Taylor e eta é o comprimento característico de Kolmogorov. Mas isso é 7 Reynolds a 1/2. Reynolds, para escoamento turbulento, é sempre maior que 1. Portanto, já concluímos aqui, olha, que o microcomprimento de Taylor é sempre maior que o comprimento característico de Kolmogorov. Ou seja, vamos poder localizar isso no espectro. Ok? Então, para se ter uma banda inercial bem definida, é necessário que Li sobre eta seja grande, maior que 1000, por exemplo. Senão a gente não tem uma zona inercial bem definida. O que é a zona inercial? É isso. Mas se ela não é bem definida, você vai ter alguma coisa assim. Ó. Não tem uma zona inercial como aqui. Então, precisa ter uma relação suficientemente grande para que a gente tenha uma banda inercial onde nós vamos buscar localizar o lambda. Como é que o lambda está em relação a esses comprimentos de Kolmogorov e integral? Então, nós chegamos à conclusão que o microcomprimento de Taylor deve ser pelo menos 70 vezes o comprimento de Kolmogorov, para que tenha a zona inercial. Assim, essa grandeza, microcomprimento de Taylor, está sempre no intervalo da banda inercial, acima do comprimento característico de Kolmogorov e abaixo do comprimento integral. Ok? Lembra que aqui, olha, é número de onda, tá? Ou seja, esse aqui é o inverso, é 1 sobre lambda. Aqui é 1 sobre Li e aqui é 1 sobre eta.
Então, quanto menor o comprimento, maior o número de onda. Ok? Então, no espectro, a conclusão que a gente chega é que o microcomprimento inteiro é sempre menor que a estrutura integral e sempre maior que o comprimento característico Kolmogorov. Então, se nós queremos buscar alguma correlação com um comprimento característico que está localizado na zona inercial do espectro, uma boa referência é o microcomprimento de T. Você observa que isso está num extremo, isso está no outro extremo. Qual seria uma informação típica da zona inercial? O microcomprimento de T. Ok, pessoal? Então, essa é para a gente completar essa teoria e falar de todos esses possíveis comprimentos e outras grandezas características da turbulência. Então, está aqui o desenho mais elaborado. Aqui está o comprimento integral. Aqui está, veja, que aqui é o número de onda, tá? O número de onda relacionado ao comprimento integral. Aqui, relacionado ao microcomprimento de Taylor. E aqui, relacionado ao comprimento característico de Kolmogorov. Ok? Então, observa que isso está na zona inercial. Só vai fazer sentido, então, falar dessa grandeza para número de reis suficientemente elevado. Bom, então, é isso, né? Esse capítulo 5, teoria da turbulência homogênea isotrópica, de forma mais resumida. Esse é o capítulo que a gente queria apresentar nessas exposições. Recomendo, então, a você fazer a leitura do material e na quinta-feira a gente começa, então, um assunto novo, capítulo 6. Nós vamos começar a falar das equações para a turbulência. Aí entra conceitos de média, conceito de filtragem, é um capítulo novo, né, que já vamos andando em direção à modelagem de fechamento. Né? Nós vamos estar nos deparando aí com o famoso problema de fechamento, vamos caracterizar bem o que é o problema de fechamento e nos capítulos posteriores, 7, 8 até o 11, vamos estar lidando com modelos de fechamento. Ok, pessoal? Então, com isso, hoje, a gente está concluindo esse embasamento do curso. O que é esse embasamento? Lembrando, nós vimos uma introdução aos escoamentos turbulentos, nós vimos a modelagem matemática, vimos teoria de estabilidade linear, vimos transição, e agora nós vimos aí um capítulo de teoria da turbulência homogênea isotrópica, em particular, teoria de Kolmogorov, falando de dois aspectos muito importantes para a gente entender um pouco da turbulência, que é como a gente vê a turbulência no espaço de Fourier, e agora as grandezas características da turbulência. Só reprisando, falamos das grandezas integrais, falamos das grandezas de Kolmogorov e falamos também de uma grandeza intermediária, que é o microcomprimento de Taylor. Então, com isso, a gente conclui essa exposição de hoje, tá? Eu não vou pular para a matéria nova, deixar para quinta-feira, a gente começa o capítulo de formulação para a turbulência. Lembrando que, na verdade, nós já começamos a falar de formulação, porque o modelo composto pelas equações diferenciais parciais já expostas é um modelo para a turbulência. Mas quando a gente fala de equações para a turbulência, nós já vamos estar entrando no mundo das médias e das filtragens para entender direitinho o problema de fechamento. Ok, pessoal?